Então, galera, para você que quer aprender a melhor isca para tambaqui, tambacu, pacu, você não pode perder o vídeo de hoje, pois hoje vou ensinar para vocês essa massa que é um espetáculo e que faz com que o pescador pegue muito peixe. Então, para você que está chegando no canal aqui agora, não perca tempo, já se inscreva, já deixa o like, que isso fortalece muito o nosso trabalho, me incentivando assim trazer cada vez mais conteúdo de excelente qualidade para vocês poderem também pegar grandes e muitos peixes. Bacana, galera? Então, ó, para essa confecção dessa massa, nós vamos logo falar. Estou falando da massa pegadora de tambas. Estou falando do beijinho. Galera, o beijinho, ele é um espetáculo para pegar esses peixes que citei agora há pouco. Mas tem um segredo que você vai aprender aqui comigo. E ó, para você ver a efetividade desta massa, basta ver nesse vídeo aqui ao lado, aonde o nosso último vídeo aqui desse canal, eu e meu amigo Diogo fomos até o pesqueiro campestre e pegamos muitos peixes, galera. Não deu nem como eu colocar todos no vídeo, mas foi muitos peixes. Assista o vídeo e veja o comentário do meu amigo Diogo lá. Então, olha, sem mais delongas, vamos logo para o vídeo, vamos logo para a confecção dessa massa, que é simplesmente um espetáculo. E ó, para isso, vocês vão precisar de 400 gramas de leite em pó. Pode ser de qualquer marca, né? Eu comprei uma até bem famosa aqui na minha região. Comprei aqui, ó, 400 gramas. Você vai precisar leite de coco. Compre aí. 200 ml de leite de coco, tá? Escolha um assim, ó, que esteja bem branquinho. Tem uns que é bem mais aguado. Dá resultado? Dá resultado. Mas não tão bom quanto o leite de coco bem concentrado. Depois, você vai precisar de coco ralado, galera. E aí, eu já vou dar a dica nesse momento. Se você comprar o leite de coco, se você comprar o leite em pó, se a embalagem é 400 gramas, você vai comprar 400 gramas de coco ralado. Isso por quê? Porque se você coloca uma quantidade menor de coco ralado, a massa vai ficar boa? Vai. Vai te propiciar pegar peixes? Vai. Mas não com tanta intensidade como a massa que eu fiz nesse último final de semana, né? No último vídeo aqui do canal, que vocês podem, inclusive, ir lá assistir. E ó, então, o ideal é que você coloque na proporção de 1 para 1. 400 gramas de leite em pó, 400 gramas de coco ralado, tá bom? E para fazer essa massa, você vai precisar de uma vasilha. De preferência, galera, que seja bem alta. Por quê? Para evitar que na hora que você for misturar toda a massa, que você fique derramando para fora. Então, o ideal é uma vasilha um pouco mais alta, de forma que dá para você misturar muito bem e você fazer a sua massa sem tanta bagunça. Afinal de contas, a gente não quer, né, criar aí a raiva aí das nossas esposas. Tá ok, galera? E ó, é claro, né, uma tesoura onde você vai cortar os pacotes para poder virar tudo aqui dentro. Beleza? Então, bora acompanhar comigo como fazer? Então, vamos lá. Então, ó,
Primeiro, você vai pegar o leite em pó, tá bom? Vamos cortar o pacote. Primeira dica, não vamos jogar todo o pacote aqui dentro. Por quê? Na hora que a gente estiver mexendo, nós vamos precisar, às vezes, até de jogar um pouco mais de leite em pó. Então, a gente vai começar com menos leite em pó, mas pode colocar aí uns 3/4 do leite em pó do pacote, tá bom? Ok? Vou deixar um pouquinho aqui dentro. Vamos reservar aqui do lado. Certo? E agora, o coco ralado, nós vamos colocar todos eles. E aí, coco ralado. Deixando que depois eu recolho. Primeiro 100 gramas. Completamos agora 200 gramas. Mais um pacote. Trezentas gramas. E aí, claro, galera, que vai ter muita gente, né, aí dizendo, coloque leite condensado, coloque açúcar. Mas olha, essa receita, o coco ralado, ele já é adoçado. Se você for colocar mais açúcar, a sua massa, ela vai ficar muito melando. Principalmente você na pescaria aí no dia a dia, então fazendo com que ela solte muito fácil do anzol. E a gente não quer isso, tá bom? Nós vamos fazer de uma forma com que ela fique bem consistente e quando você colocar ela no anzol, ela não se solte muito fácil, tá bom? Agora vamos arregaçar as mangas e vamos misturar o leite em pó com o nosso coco ralado. Olha, o cheiro já fica uma delícia, viu? Meu Deus! E aí nós vamos mexer aqui bem, misturando o coco ralado com o leite em pó. Mas Sidney, eu não já poderia estar jogando aí o leite de coco? Bom, eu prefiro fazer dessa forma. Para quê? Porque na hora que você jogar o leite de coco, já esteja bem homogeneizado. E você não corra nenhum risco aí de ter parte da massa que tenha pouco coco ou parte da massa que tenha muito coco. Então o ideal é que ela fique bem homogênea, tá? Vou mostrar para vocês, ó. Ela vai ficar assim, tá vendo? Ó, bem homogênea, tá? De forma que na hora que você colocar o leite de coco, ela vai dar vai dar aquela consistência legal pra gente, tá? Então agora eu vou abrir o leite de coco. E assim como o leite, galera, eu vou colocar de uma forma gradativa e vou mexendo, tá bom? Vou colocar, ó, mais ou menos meio frasco, tá bom? Vou deixar ele aqui do lado, tá? E vou mexendo, ó. A ideia dessa massa, inicialmente, é fazer ela ficar bem esfarelando, tá? Por quê? Porque a ideia, galera, é exatamente ter uma massa que você vai, na hora de colocar no anzol, ela vai fixar muito bem e não vai soltar tão fácil assim do anzol, tá? E aí, ó, você pega, por exemplo, as bolas assim, ó, né, de massa, e vai esfarelando ela assim, para ela poder ir homogeneizando, né, com o restante, né, da massa, para que ela se adere bem, né, o leite de coco, né, que ele fique em toda a massa. Você vai observar que ela vai começar a dar umas pelotas, ó. Tá vendo?
E aí, essas pelotas, você vai desfazendo elas para poder misturar com as demais, tá? E aí você vai pegando assim, ó, aperta, solta, aperta, solta, aperta, solta, ó. E aí você vai fazendo várias, né, bolinhas assim, ó, com a sua massa. Ó. Agora, ó, como eu já estou observando que tem grande parte da massa já está homogeneizada com leite de coco, aí agora nós vamos jogar o restante do leite de coco. Tá vendo? Ó? Misturamos bem. Ó, misturamos bem, ó. E aí a gente tem aqui, ó. Ó, tá vendo? Nós temos bolinhas menores, mas aí essa é a intenção. É fazer com que ela fique bem homogeneizada, para na hora que a gente for fazer a massa, que ela fique bem consistente, tá bom? E bem homogênea também, né? Agora nós vamos colocar um pouco mais. Ó. Basicamente eu usei 1/3, misturei. Usei mais 1/3, vou misturar agora de novo. E deixo um restante para o final, tá bom? Continuando nosso processo aqui. O cheiro é uma delícia, galera. E é isso que vai fazer, né, de você ter uma massa bem homogênea, é o que vai fazer você trazer os peixes para a ponta da vara, né? É claro que para viver o propósito, né, nós precisamos passar pelo processo, né? Então, da mesma forma, são as nossas massas para pescaria, né? Então a gente tem que se dedicar, fazer da melhor forma possível e de uma forma que a gente consiga aí os nossos grandes objetivos, que é capturar os nossos peixes, né? E aqui, né, o nosso objetivo é trazer os tambas, tambaqui, tambacu, pacu, né, para a ponta da vara e a gente conseguir fazer aquele conteúdo legal. E aí isso a gente só vai conseguir se a gente preparar bem os nossos materiais, né, nosso material de pesca, vara, linha, chumbada, anzol, né, a secretária, né, para suportar a vara, né, tendo em vista que é uma pescaria de espera. Então, a gente precisa fazer de uma forma que garanta o peixe aí na ponta da linha, né? Então, ó, olha só, galera. Esse ponto aqui já é um ponto legal, ó. Tá vendo, ó? Eu já aperto ele aqui, ó. E ele está bem consistente. Porém, né, ele ainda está grudando muito na mão. Então, a gente vai fazer as bolinhas, vai desfazer, tá vendo, ó? Nós vamos fazendo as bolinhas, vamos desfazendo elas e juntando com o resto da massa. E esse processo, galera, de fazermos as massas, né, irmos para a beirada da lagoa, né, testarmos as iscas, né, os mais antigos aí do canal, lembra de que já testamos aqui várias iscas, né, por exemplo a mussarela, onde poucas pessoas falavam da pesca com a mussarela, e a gente usou a mussarela aqui no canal, tem um vídeo, né, aqui no canal, onde a gente foi pro pesqueiro. Aí no dia que a gente chegou lá, as pessoas que estavam lá pescando reclamou que não estava pegando tanto peixe, né? E a gente chegou, testou a mussarela e pegamos bastante peixes. Depois nós testamos outras massas, né? Outras iscas também. E a ideia é sempre essa. É a gente ir testando aquilo que a gente, né, acha que é bom. E desses testes a gente ir fazendo aí de uma forma que a gente consiga tirar os peixes da água, né? Porque é só testando
que a gente vai saber se é bom ou não, né? Então, para isso, a gente precisa se dedicar, né, de fazer as massas, de fazer as iscas, né, para que a gente possa tirar peixe da água, tá bom? Ó, o cheiro tá um espetáculo. Ó. E aí, galera, essa é a vantagem. Eu vou mostrar para vocês bem de perto, ó. Essa é a vantagem, tá vendo? Olha. A massa, ela fica repleta de coco, que é o que vai dar o cheiro, que é o que vai atrair os peixes, né? Então, ó, essa mão aqui eu não mexi a massa, né? Ó, aperta, ó. Ó, a mão. Tá vendo, ó? Limpinha, tá vendo? Mas a gente quer ela um ponto um pouco mais, né? Afinal de contas, nós temos aqui muita ainda da massa aqui, ainda seca. Então, nós vamos colocar um pouco mais de coco, de leite de coco. Vamos deixar um pouquinho. E aí agora bom, galera, agora virou uma massa consistente, ó. Tá vendo? Ó, virou uma massa, um bloco de massa, né? Consistente. Vou deixar ela descansar aqui por cerca de 20 a 30 minutos e daqui a pouco a gente volta. Beleza? Bom, galera, após deixar a massa descansar, nós vamos agora fazer bolinhas para poder usar na isca, né? Então, mas antes, eu queria mostrar para você o seguinte, por que você deve usar a massa na proporção de 1 para 1? E, por exemplo, você for usar 400 gramas de leite em pó, você usar também 400 gramas de coco ralado, exatamente por causa disso, olha. A massa, ela fica bem consistente, porém, o coco, ele, na sua composição, ele tem óleo, né? Tanto que quem não conhece o óleo de coco, né? E aí, esse óleo do coco vai propiciar que a massa fique bem consistente, né? E que você não precisa usar tanto leite de coco, né? O nosso leite de coco, por exemplo, ó, ainda sobrou uma quantidade que legal, a massa ficou bacana, né? Então, ó, vou pegar essa bolinha aqui, ó, e vou apertar, né? Ó, só de apertar a massa na mão, depois de ter deixado ela descansar aí por 20 minutos, só de apertar ela na mão, ó, permanece ok, mas em compensação, olha a minha mão, né? Está cheia de óleo do coco. Isso vai fazer com que a massa fique bem consistente, tá vendo? Olha, não vai soltar fácil. Ó, vou mostrar para vocês, ó, tá vendo? Ó? Essa consistência que nós queremos, que a massa fique, ó, bem, não fique tão quebradiça, esfarelando tão fácil, né? E por isso usar sempre a proporção 1 para 1, porque a massa vai ficar de uma forma que depois que você colocar ela no anzol, ela não solta mais, a não ser que aquele grande tambaqui, morda o anzol e leve toda a isca, mas que faça com que você também pegue o peixe, né? Olha, essa consistência é o que nós queremos. Então, a partir de agora, nós vamos fazer bolinhas, né? Pra gente, com essa bolinha, colocar no anzol, pra gente usar na pescaria, tá bom? Então, ó, eu vou aqui. E aí, se você quiser, né, uma dica, use um pouquinho de óleo na palma da mão, só para ela não ficar grudando. Mas após a gente fazer esse processo, ela não gruda mais, tá bom? Então aqui, ó, nós vamos fazer bolinhas agora, né? Ó, de forma a garantir com que fique fácil depois pescar. E aí você pode ir fazendo as bolinhas, né? Ó.
vendo? Ó? Ela vai ficar bem consistente, né? Na hora que você apertar no anzol, ela vai aderir legal e você vai poder iscar aí de uma forma bem fácil e atrair, né, os peixes aí para o seu anzol. Essa bolinha fiz só de exemplo, né? Ficou muito grande. Vamos diminuir ela um pouco. Ó. Essa já ficou muito pequena. E aí nós vamos fazer bolinhas, tá? E aí você, de acordo com o anzol que você vai usar, você faz as bolinhas, né, de forma a tampar todo o anzol, né? Ó. Eu gosto ali de usar o Shinu 7, Shinu 8 ou o bengalão, né? De mesma proporção, né? Ó, então uma bolinha dessa, ó, tá mais que suficiente. Galera, a vantagem dessa massa que você pode fazer em um dia. Você pode, por exemplo, se você não quiser fazer as bolinhas, você deixa ela compacta mesmo, né? Faz uma bola grande, uma tira grande. Aí você embala ela no plástico filme, pode guardar na geladeira. E aí quando você for pescar, você tira a massa da geladeira, leva para pescaria lá. Você faz as bolinhas, né, para você pescar, ou você já vai tirando, fazendo a bolinha, colocando no anzol, não tem problema nenhum. É apenas porque aqui nesse canal você aprende todas as dicas. Eu não escondo nenhuma informação, porque eu quero que todos os meus inscritos peguem bastante peixe. Então, para pegar bastante peixe, a gente tem que saber de todos os detalhes, tá? Então, ó, continua acompanhando aí que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o pulo do gato. O porquê que você está aqui no canal, inscrito aqui no canal, acompanhando todos os vídeos, você vai aprender todos os detalhes e vai propiciar que você pegue bastante peixe. Beleza, galera? Ó, e ó, claro que eu quero que você vá aqui embaixo nos comentários. Faça massa, vá pescar, pegue os seus peixes e depois você volte aqui e me fale, ó, ô Cisne, a massa foi top demais, eu peguei bastante peixe, peguei peixe diferente dos tambas, peguei peixe demais, só peguei os brutos. Volte aqui nos comentários e conte para mim o que você pegou, como foi o uso desta massa nas suas pescarias, né? Como que você, como que os peixes se comportaram, como que os peixes gostaram, né? Ou não gostou, Cisne, olha, usei aqui, cara, não foi legal, não peguei tanto peixe, né? Fale para mim, né? Compartilhe aí seus conhecimentos e suas vivências aqui comigo no canal, beleza? Ó, vá aqui embaixo aqui nos comentários e fale também da onde você assiste os meus vídeos. Da onde que você está? Qual estado brasileiro? Qual a cidade? Né? Conte para mim até onde o meu vídeo está chegando. Porque para mim vai ser muito bacana saber que os meus vídeos estão correndo Brasil afora. Então, né, eu tenho muitos conhecidos, né, e muitos inscritos aqui do canal, né, do Nordeste, de São Paulo, né, do estado de São Paulo, de Santa Catarina. Então fale para mim, da onde você assiste aos meus vídeos. E se você está ou não inscrito aqui no canal. Se eu mereço a sua inscrição e se eu mereço o seu acompanhamento aqui no canal, tá bom? Então, ó, fale para mim, né, lá nos comentários então, né, da onde você assiste, se você tem usado as dicas que eu tenho dado aqui no canal, se as dicas estão sendo proveitosas, se as dicas estão sendo legais aí nas pescarias, né? Fala para mim que para mim vai ser muito bom. E compartilhe também seus conhecimentos.
Diga para mim se você já usou essa isca, qual outra isca que você gostaria que eu mostrasse aqui. Ó, eu garanto para vocês, daqui a alguns dias eu vou fazer uma outra massa também muito boa, principalmente nesse período que a gente adentra, né? Já estamos no outono, daqui a pouco chega o inverno, aí muita gente não gosta de pescar no frio porque não pega nada, porque o peixe não bate, aí vai para o pesqueiro, o peixe não dá ação. Pois eu vou ensinar para vocês uma isca também sensacional para vocês pegarem grandes e bons peixes, mesmo na época de frio. Beleza, galera? Então, ó, eu se fosse você, eu já corria logo, ó. Vem aqui embaixo aqui, ó. Já clique em se inscrever, né, para não perder nenhum conteúdo. Afinal de contas, pescador ajuda pescador. E claro, vá lá nos comentários dizendo, ó, Sidney, me inscrevi no seu canal, se inscreva no meu também. Poxa, para mim vai ser um prazer imenso estar inscrito no canal de vocês também. Beleza? Vamos todos juntos nessa missão de levar uma vida de uma mente mais relaxada, né? uma mente mais tranquila, principalmente nesses dias de muito estresse, muito cansaço, muita agitação, né? Muito trabalho, e aí a gente fica com aquela cabeça assim a mil. Pô, só na pescaria você vai conseguir relaxar e ter o tão sonhado conforto mental. Beleza? Ó, eu não vou fazer bolinha em tudo não, porque as bolinhas que eu já fiz aqui agora já vai mais que dar para a pescaria de amanhã, né? E que vocês poderão ver essa pescaria no próximo domingo, aonde eu vou testar essa isca. Eu já sei que ela é boa. Eu já peguei muito peixe com ela. Como vocês puderam ver nesse vídeo aqui, ó, né? No meu último vídeo aqui do canal. Então, mas vou gravar a pescaria de amanhã, mostrando para vocês como essa isca se saiu. Tá bom? Bom, galera, depois de você fazer as bolinhas, né, do beijinho, o que nós vamos fazer a partir de agora? Lembra que lá no início eu falei para vocês não usarem todo o leite em pó? Pois bem, pois agora nós vamos usar o restante do leite em pó. Mas como? Bom, galera, depois das bolinhas prontas, nós vamos pegar o leite em pó e vamos polvilhar sobre as bolinhas. E aí você deve estar se perguntando, mas por que vai polvilhar o leite em pó sobre as bolinhas? É exatamente para poder fazer com que as bolinhas estejam todas revestidas com leite em pó, que vai, quando você jogar a bolinha na água, ela vai começar a soltar esse leite em pó e vai atrair cada vez mais os peixes, tá bom? Então, ó, polvilhamos o leite em pó sobre as bolinhas, né? Ó. Aí a gente pode mexer bem. E aí, aquele óleo, né, que o coco tem, né, que eu falei para vocês agora há pouco, ele vai fazer com que o leite em pó se adere na bolinha, né? E ela vai ficar dessa forma, ó. Ok? Aí, quando ela cair na água, ela vai começar a soltar esse leite em pó, né? O óleo do coco vai começar a soltar também, e aí é onde que vai atrair os peixes. Beleza, galera? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Essa é a nossa dica aqui do canal SJ Fishing, aonde eu sempre vou passar para vocês todas as dicas para vocês pegarem muitos peixes, tá bom? Então, conte sempre comigo para compartilhar com vocês todas as dicas que eu tenho e que eu uso aqui no canal. Aqui eu não escondo nada de vocês. Vocês veem vários pescadores antigos,
pescadores, né, que já têm aí uma caminhada muito grande aqui dentro dessa plataforma que é o YouTube, né, mas que sempre esconde aquele detalhe a mais que vai propiciar vocês a pegarem muitos peixes. Eu já reproduzi isca, né, de alguns, né, do YouTube e não consegui ter tanto êxito quanto eles falam que tem. Mas todas as dicas que eu puder passar para vocês, podem ter certeza. Vocês podem reproduzir essas dicas que vocês pegarão muitos peixes. Tá bom, galera? Ó, gostaria imensamente de agradecer a todos vocês que acompanharam comigo até agora, né, nesse vídeo e que curtiram mais essa dica do canal, para que vocês tenham sempre a captura de grandes e muitos peixes. Tá bom, galera? Então, ó, meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Eu sou Sidney Jesus e esse é o SJ Fishing, galera.